Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, que vocês estejam preparados, sentados num ambiente agradável para a gente iniciar mais uma videoaula, beleza? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar com clareza todas as aulas. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma coisa para solicitar, fiquem à vontade, podem me pedir. Se ficarem com alguma dúvida a respeito do assunto da aula passada também, podem me perguntar, beleza? Sem nenhum problema. Vou estar abrindo o conteúdo da aula de hoje. Ele é uma sequência, então é a continuação do assunto que a gente estava conversando na semana passada, né? Sempre que a gente inicia a aula, tentem relembrar para vocês juntarem os assuntos para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, eu já abri aqui o conteúdo da nossa aula de hoje, né? A aula é a aula 6, da página 30 da apostila. Da página 30 da apostila. Como eu falei, a gente vai conversar sobre as principais classes de medicamentos encontradas no dia a dia, a parte 2 dessas classes, né? Então, a gente viu bastante classes já na semana passada, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade. Bastante classes dessas que a gente vai estar vendo hoje, vocês já conhecem, tá? Igual na semana passada, às vezes vocês não conhecem necessariamente pelo nome, conforme está apresentado aqui no conteúdo, porém vocês conhecem os medicamentos a qual essas classes pertencem, tá bom? Uma coisa que eu fiz diferente da semana passada é que de alguns assuntos aqui, eu trouxe um resuminho para falar com vocês sobre eles, para vocês terem um entendimento maior de cada um deles. Então, eu fiz um resumo, assim, de forma bem simples, para apresentar dentro de cada um deles, para falar para vocês, tá bom? Então, a gente vai dar início. O primeiro assunto que a gente vai conversar, a primeira classe de medicamento que a gente vai estudar, são os diuréticos. Então, lembra que a gente tinha falado, né, que as principais classes são 10 classes, né, mas a gente está vendo bem mais do que isso. Vocês vão observar que só na aula de hoje a gente já vai ver mais classes do que 10, né? Então, os diuréticos, gente. O que os diuréticos eles fazem no nosso corpo? Eles trabalham aumentando o funcionamento e a filtração dos rins. São utilizados em pacientes que apresentam cálculo renal. Cálculo renal é o que, gente? A famosa pedra no rim. E essas pedras nos rins, elas são o quê? Aí eu vou ler ali o resuminho que eu fiz para vocês. Elas são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. Sua presença pode passar despercebida, por exemplo, eu já tive alguns inícios de cálculos renais, aí a única coisa que eu tive que fazer era o quê? Aumentar a ingestão hídrica para fazer com que o meu corpo expelisse aqueles cálculos. Normalmente a gente não percebe, porém, quando essas pedras no rim, né, atingem um tamanho maior, a pessoa começa a sentir uma dor, principalmente quando essa pedra começa a se movimentar dentro do corpo do paciente, né? Então, além de ser coadjuvante no tratamento da hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica é a famosa que pressão alta, né, gente? Que normalmente o que atinge pessoas mais de idade no decorrer da vida. A hipertensão é o que? Uma pessoa que tenha a pressão superior ao valor de referência. A gente vai ter algumas aulas somente falando de pressão, né? Mas o valor de referência é o quê? O 120/80. O famoso 12/8. Então, se vocês não sabem, sempre que puderem, tiverem oportunidade de fazer, afiram a pressão de vocês para vocês conseguirem ter um parâmetro para saber o valor de referência de vocês. Por exemplo, eu sei que a minha pressão é mais baixa, a minha pressão normalmente é 11,7, às vezes é 10, então já não é o padrão, né? Mas para mim esse valor é considerado normal.
Hã, exemplos de medicamentos que pertencem, então, à classe dos diuréticos, né? Hidroclorotiazida, Hidrion e Iguazina. Se vocês observarem, são medicamentos o quê? Que os nomes são bem sugestivos à água, né? Se vocês lembrarem lá da química, da física, quando a gente estudou lá no ensino médio, né? Guanina, tinina, citosina, tudo mais, se ligam entre elas e são moléculas relacionadas à água. Mas se vocês não lembram, também não tem problema, era só para vocês fazerem uma associação ali com o nome dessa classe ali. A hipertensão ali, então, ela atinge uma classe bem grande de pessoas, né? Já a pedra no rim não atinge uma classe tão grande. Mas é sempre importante observar, às vezes o paciente comenta alguma coisa na hora da compra do medicamento. Dando sequência aqui no assunto, a próxima classe que a gente encontra bastante no dia a dia seria a classe dos antidiabéticos. Então, os antidiabéticos são medicamentos que são utilizados para baixar o nível de açúcar no sangue dos pacientes, tanto em tratamentos do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. Então, eu fiz um resuminho para a gente conversar sobre qual é a diferença, né, do diabetes tipo 1 e do tipo 2. De início, para vocês entenderem o que é o diabetes, o pâncreas, né, ele está localizado lá atrás do estômago, fica posicionado mais ou menos aqui, agora eu não vou conseguir mostrar para vocês, e ele produz um importante hormônio. Ele produz, na verdade, alguns hormônios, né? Em condições normais, as pessoas produzem todos os hormônios em quantidades adequadas, né? Porém, em algumas pessoas, aí que entra o tipo 1 e o tipo 2, esse hormônio ele pode ou estar em falta ou ser deficiente no corpo, né? Então, em pessoas que possuem o diabetes tipo 1, acontece o quê? Que o corpo, ele ataca ele mesmo, então é uma doença autoimune, e ele ataca as células beta do nosso corpo. E logo acontece que o quê? Que a pessoa, ela não libera nenhuma insulina para o corpo. Automaticamente, se ela não libera essa insulina, acontece o quê? A glicose dela vai ficando baixa e a pessoa fica com pouca energia, né? Na verdade, a glicose é o açúcar do nosso corpo, né? E normalmente as pessoas que possuem o diabetes tipo 1, normalmente ele já nasce com essa predisposição genética, né? E caracteriza entre 5 a 10% do público que possui esse diabetes. Normalmente aparece na infância ou na adolescência, porém não quer dizer que não pode surgir o diabetes tipo 1 em pessoas adultas, porém já é mais difícil. O público que normalmente é atingido pelo diabetes na fase adulta é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, o que acontece? O nosso organismo ele não consegue usar adequadamente a insulina que ele produz. Ou ele não vai produzir essa insulina. E daí, automaticamente, a pessoa não consegue controlar a taxa de glicemia. Então, quando ela faz um teste de glicemia, a gente vai aprender a fazer na sala de aula também, que é aquele lá de furar o dedinho, pegar uma gotinha de sangue e encostar lá no aparelhinho, tem que aparecer um valor lá de referência entre 70 a 100. As pessoas, de 100, 120 em jejum. As pessoas que têm um valor superior a isso, normalmente elas possuem diabetes. Então, como eu falei, o diabetes tipo 2, normalmente ele aparece nas pessoas na fase adulta, né? Então, acontece o quê? Ou essa pessoa que tem essa deficiência de diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, ele vai fazer uso de um medicamento, ou ele vai repor a insulina na forma de aplicação da própria insulina mesmo. Então, acontece dessas duas formas. Então, os pacientes que tomam, eles usam para baixar o nível de açúcar no sangue, em tratamento para o diabetes. Exemplos de medicações desse caso. Glimbeclamida, insulina, a glucose e dimefor.
Então, o nome deles também é sugestivo, né? Por exemplo, da glucose, a gente consegue associar com a glicose, que daí a gente associa com o quê? Com o açúcar do sangue. Beleza? Outra classe que a gente... Não tá baixando, agora vai baixar. Encontra normalmente no dia a dia. Redutores de colesterol e triglicerídeos. Então, os redutores de colesterol. Quando uma dieta de um paciente não se apresenta suficiente eficaz, esses medicamentos são administrados para reduzir os altos níveis de colesterol. Então, falando do colesterol, gente, todo mundo tem um nível de colesterol, tá? Não é simplesmente assim, a pessoa tem colesterol, ela tá doente. Não. O colesterol, ela tá presente no corpo de todas as pessoas e ele é um tipo de... Ele está presente no nosso corpo e ele é solúvel em água, em gordura, desculpa. Então, por isso que ele está associado à gordura do corpo. Porém, a gente sabe que ele tem que estar dentro de um valor de referência. Quando ele está um valor acima, é onde a gente entra com a questão da medicação. A mesma coisa a gente enquadra os triglicerídeos. Os triglicerídeos, o que eles são? Eles são as principais gorduras no nosso organismo. Ele é o quê? Uma reserva de energia. Dentro da parte dos triglicerídeos, aí entra a questão do colesterol. Aí o colesterol total, o HDL, o LDL e o VLDL. Quando a gente faz aqueles exames de sangue, normalmente os médicos pedem esses tipos de exames para a gente fazer. Os valores normalmente que são usados são os valores em jejum. Então, quando uma pessoa está com um nível muito alto no sangue, aumenta a chance do paciente de desencadear algumas doenças, por exemplo, a aterosclerose, que são as placas de gordura no sangue, ou gordura no fígado, pancreatite, ou até mesmo um AVC. Então, por isso que é importante sempre fazer os exames de rotina, né? E observar como que tá esses índices glicêmicos. Então, alguns medicamentos que vocês podem estar vendendo, que vocês vão acabar vendendo na farmácia, relacionado a redutor de colesterol ou de triglicerídeos. Atorvastatina, Sedur, Citalor e Civastatina. Desses, para falar a verdade, o que eu mais conheço e até o que é mais fornecido pelo SUS é a civastatina. Gente, assim, vocês não têm noção do tanto de gente que usa civastatina. É surreal. Quando eu fiz estágio no posto de saúde, eu fiz estágio na farmácia, então eu realizava a entrega de medicação. Nossa, eu ficava assim impressionada com a quantidade de medicamento que a gente entregava, por exemplo, para colesterol, triglicerídeos, que era ali a civastatina. Era surpreendente. Outra classe de medicamentos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia são os anestésicos, gente. Os anestésicos, eles atuam inibindo a transmissão nervosa dos tecidos, evitando que o paciente sinta dor. Então, anestésicos automaticamente está relacionado com anestesia, né? Em farmácias e consultórios é muito comum o uso de anestésicos tópicos. Já anestésicos de uso sistêmico, por sua vez, são mais comuns em uso hospitalar. Então, por exemplo, nas farmácias e nos consultórios, o uso tópico seria o quê? Pomada, creme, normalmente anestésicos que a gente passa na pele. E daí os anestésicos de uso sistêmico, por exemplo, já pode enquadrar anestésicos que a gente inala, que é mais utilizado realmente na parte hospitalar. Alguns exemplos de anestésicos. Às vezes você já tem utilizado, às vezes você nunca tem utilizado, lidocaína, que daí é em gel, xilocaína, que é em spray, mas também já utilizei de outras formas, e medicaína, creme. Se vocês observarem o nome dessas classes, o final deles é bem parecido, né? Então é bem sugestivo para vocês conseguirem relacionar ali a classe.
Normalmente, por exemplo, eu já usei a lidocaína para passar sonda em paciente, para não sentir dor. Então, normalmente é realizado para isso. Ah, quando que a gente usa anestésico? Quando vai no dentista, que ele vai fazer uma operação, alguma coisa, ele dá um anestésico, passa às vezes um anestésico ali na boca, algum procedimento que você vai fazer. Ah, eu sou tão mole assim, para mim, que por mim eu passava anestésico até para fazer a cutícula ali, para não sentir quando a mulher tá fazendo, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, essa é uma classe bem legal e às vezes vai acontecer de vocês também realizarem a venda na farmácia desse tipo de medicamento. Antitussígenos, expectorantes e broncodilatadores, gente. Os nomes são pequenos, alguns são sugestivos do que eles, da classe que eles são utilizados, mas é bem importante vocês entenderem eles no individual. Por exemplo, os medicamentos antitussígenos, como o nome já é bem sugestivo, eles são utilizados o quê? Para fazer a tosse cessar. Antitussígenos. Não que tossir. Então, é quando o paciente vem lá, né, o cliente vem na farmácia, fala o quê? Meu, tô com muita tosse. Às vezes ele vai falar, tô com muita secreção no peito, tô com tosse, né, escorrendo. Toda aquela coisa, principalmente característica do inverno, né? Então, ele vai falar para ti que ele tá com muita tosse. Você vai lembrar, então, que você vai estar vendendo um medicamento que pertence à classe dos antitussígenos. Exemplo de medicamentos que a gente pode utilizar na venda. Dropropizina, que é um xarope, o nome é bem chatinho, né? Antux e Notus. Pode ser que vocês normalmente vão fazer o quê? A venda do medicamento genérico desses nomes que a gente citou ali. Porém, o princípio ativo deles seria esse dali, tá bom? Então, a gente sabe, né? Normalmente, quando a gente tá com tosse, é meio padrão ser vendido o quê? Você vai lá na farmácia e é vendido xarope para você, né? Quem nunca tomou um xarope para tosse aí, que diga, né? Já os expectorantes, gente. O que a gente pode falar a respeito dos expectorantes? Eles são usados para expelir secreções das vias respiratórias, eliminando e ajudando na respiração. Então, expectorar. Expectorar é eliminando a secreção das vias respiratórias. Então, normalmente o quê? No nosso nariz, né? Quando a pessoa vai falar para ti, ai, tô com o nariz entupido, meu nariz tá escorrendo, não tô conseguindo respirar direito, meu nariz tá trancado, só consigo respirar por um nariz. Então, você vai vender um medicamento que é expectorante, que ajuda a eliminar, a fazer que aquela secreção saia do corpo da pessoa. E automaticamente, quando a gente está com o nariz trancado e a gente consegue eliminar essa secreção, a gente consegue respirar melhor, né? Então, exemplos de medicação que são utilizados na expectoração das secreções. Cloridrato de ambroxol e Spectus. O que eu mais conheço, para falar a verdade, é o Spectus, tá, gente? Porém, pode ser que vocês vendam outros medicamentos. Aqui são exemplos, são só dois, né? Vocês sabem que as classes têm bem mais medicamentos que pertencem dentro delas. E por último, porém não menos importante, a gente vai falar dos broncodilatadores. Os broncodilatadores, eles aumentam o volume, o diâmetro dos nossos brônquios. O que são os nossos brônquios, gente? Eles são os condutores cartilaginosos que ficam ali no nosso pulmão. Então, ele é localizado mais ou menos na região mediana aqui do nosso tórax, né? Então, é formado o quê? Pela nossa árvore brônquica, vamos assim dizer. E, além disso, eles são revestidos o quê? De epitélio e é rico em células e tudo mais. Então, assim, é uma região que fica ali, precisaria de um desenho de um pulmão, mas qualquer coisa pesquisem ali para vocês conseguirem identificar como que é um brônquio. Mas é uma arvorezinha ali dos nossos pulmões. Então, quando você toma um broncodilatador, ele aumenta
o diâmetro desse brônquio, automaticamente, quando você aumenta o diâmetro dele, você melhora a respiração do paciente. Porém, esses medicamentos aqui do exemplo, eles têm que ser utilizados com bastante cautela. Uma época eles eram vendidos bem de forma indiscriminada, porém eles causam o que quando eles são utilizados? Eles causam muita taquicardia. Então o coração bate muito rápido quando a gente utiliza esse tipo de medicamento. Por nome, eu acredito que vocês vão conhecer, tá? Berotec. Berotec é onde que a gente pode, onde que normalmente a gente vê ele sendo utilizado, gente, para fazer nebulização. Nebulização, como que eu vou dizer? Aquele cheirinho, eu não sei como que vocês chamam, eu chamo de nebulização. Então, o Berotec normalmente é utilizado, daí ali por isso que está de forma aerosol, né? Porque você inala o Berotec através da respiração. Aerolim, também é um exemplo de broncodilatador. Então, por exemplo, para quem utiliza bombinha, quando a pessoa suga aquela bombinha ali, e ela tem aquela sensação de voltar a respirar melhor, ela está dilatando o diâmetro do pulmão dela. E o aerocorte, se vocês verem esses dois ali, automaticamente estão ligados ao ar. Então, vias aéreas. Beleza? Acredito que às vezes de nome vocês já tenham escutado falar desses tipos de medicamento, né? Antiulcerosos e hepatoprotetores, gente. Então, os antiulcerosos, eles ajudam a prevenir o aparecimento de úlcera. O que seria uma úlcera, gente? Ela é qualquer lesão que atinge o tecido mucoso do nosso corpo. Normalmente, as úlceras, elas causam o quê? Ferida no corpo. Desculpa. Na mucosa da pessoa. E daí, automaticamente, essa ferida, o quê? Ela rompe. Quando ela se rompe, ela forma o que a gente conhece, por exemplo, como úlcera. Para vocês terem exemplo de uma forma bem prática de úlcera, a gente pode citar o quê? A afta. A afta, aquelas feridinhas que a gente tem ali na boca. Ela é um exemplo de uma úlcera. Pequenininha, né, gente? Mas acontece. Porém, elas normalmente acontecem o quê? No estômago ou no duodeno, ali, normalmente em pessoas o quê? Que estão estressadas ou que comeram algum alimento que deu alguma reação ali. Exemplos de medicamentos antiulcerosos. Cloridato de ranitidina, eu conheço bastante. Antac e o famoso, bastante utilizado, assim, sei lá, 90% da galera que utiliza já pelo menos alguma vez utilizou, que é o omeprazol. Acredito que todo mundo conheça de nome. Já exemplos de hepatoprotetores. Eles ajudam o fígado a melhorar depois de alguma intoxicação alimentar, além de ajudar no mal-estar ocasionado pela má digestão. Então, hepatoprotetor o quê? Ajuda a proteger o fígado, né, gente? É uma proteção a mais que a gente toma depois de sofrer o quê? Alguma intoxicação, que o nosso fígado está bem lesionado, está debilitado, então a gente complementa utilizando um outro medicamento. O primeiro deles, acredito que vocês conheçam de nome, ou às vezes já até tomaram, que é o Epocler, né? Tem comercial na TV e tudo mais, então é bem conhecido. Outro exemplo seria o metilcolim. E por último, mas também é bem conhecido, a Iparema. Esses seriam os exemplos de hepatoprotetores normalmente comercializados no dia a dia para ajudar a proteger nosso fígado ali. Vermífugos. Então, normalmente, as pessoas vão vir até a farmácia, né? Eles não vão, às vezes eles até falam, vermífugo eles falam. Agora, anti-eumíticos, esquece, tá? Ninguém vai chegar lá na farmácia pedindo para vocês, ai, me vende um anti-eumítico. Não. Eles vão falar o quê? Oi, moça, oi, moço, me vende um remédio para verme. Preciso de um remédio para verme. É isso que eles vão falar.
Os vermífugos, gente, eles são usados o quê? Em tratamento de parasitoses. A parasitose, gente, é uma doença mundialmente conhecida. Ela atinge muitas pessoas, atinge grande parte da população. E normalmente está relacionado ao quê? Questões socioeconômicas e de vulnerabilidade social, né? Não, ai, tudo, mas assim, tudo tem a ver. Por exemplo, saneamento básico, forma de lavagem de alimentos, forma de fazer os alimentos, tudo isso está bem relacionado com a questão das parasitoses. O parasita, então, ele precisa de um hospedeiro, a gente, no caso, né? Para ele conseguir sobreviver, né? O hospedeiro, o parasita, ele não pode viver, crescer e se multiplicar. Os parasitas possuem uma diversificação muito grande, 70% são invisíveis ao olho humano. Então, é uma classe que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. Normalmente, as pessoas fazem uso de vermífugos uma vez ao ano. A minha avó ainda tinha o hábito de falar que eu acho que a gente não tomava medicamento para vermes nos meses com R, algo assim. Às vezes algum familiar de vocês já falou isso para vocês também. Então, os vermífugos, eles são usados no tratamento de parasitose e agem o quê? Eliminando o verme do organismo. Exemplos de vermífugos que normalmente vocês vão vender. Albendazol, é o Quilton, Anitta e Amplino. Todos são bem conhecidos, porém, às vezes a pessoa vai vir lá e só vai falar para você que ela quer comprar um vermífugo. Aí você vai perguntar para ela e tudo mais, e vai realizar a venda de alguns dos vermífugos. Se ela não tem conhecimento de nenhum, você vai o quê? Demonstrar as opções que você tem para ela. Antidiarreicos e reidratantes, gente. O nome deles já são bem sugestivos, né? Antidiarreicos, então, eles ajudam a diminuir ou até mesmo que cessar a diarreia. Deve-se tomar muito cuidado, pois esses medicamentos não devem ser administrados em crianças. E caso for administrado, gente, tem que sempre pedir a recomendação do pediatra, tá? Não é, por exemplo, se um adulto chegar lá na farmácia e falar que normalmente nunca é a pessoa, né? Ele vai falar o quê? Que é o tio, que é o primo, que é o vizinho que tá com diarreia, né? Acontece bastante. Mas isso vocês vão se acostumar. Então, esses antidiarreicos, eles ajudam a cessar a diarreia, porque normalmente em episódios tanto de desidratação quanto de diarreia, você precisa cessar para que a pessoa comece a melhorar um pouco. Então, exemplos dos antidiarreicos: carvão vegetal, flomicin, floratil e calmagma. Esses são alguns exemplos. E de reidratantes? Os reidratantes, eles servem o quê? Para fazer a reposição de algum líquido. Normalmente, quando uma pessoa pega uma virose, tá com muita diarreia e tudo mais, ela precisa o quê? Se reidratar, né? Ela precisa colocar principalmente líquido para dentro daquele corpo, para ele repor todos os sais minerais que ele perdeu, às vezes através do vômito, do diarreia e tudo mais. Então, ele repõe tudo isso. Um exemplo que a gente tem é o polidrate, mas no decorrer das aulas, até eu acho que a gente já fez, na verdade, né? O soro, aquele caseiro que a gente fez nas aulas, pode ser utilizado como forma de reidratante, tá? Então, caseiro, faz ali na casa mesmo, e o paciente não precisa estar comprando. Porém, hoje em dia já tem até para vender na farmácia a misturinha ali, né? Vamos dizer, do açúcar e do sal. Aí você só precisa comprar lá na farmácia e do copo de água misturar e tomar. Vocês lembram, né? Vocês tomaram? Como não é nada gostoso aquilo. Algumas marcas hoje em dia já vendem reidratantes com sabor e tudo mais. Mas assim, mesmo sendo com sabor, eles ainda não são gostosos. Até porque são medicamentos, né, gente? Se é para tomar alguma coisa gostosa, a gente vai lá, toma um suco, toma alguma coisa nesse sentido, né?
Antiespasmódicos e antiflatulentos. O que a gente pode enquadrar nessas classes aqui? Os medicamentos, os antiespasmódicos, eles atuam o quê? Diminuindo a musculatura lisa do abdômen. Diminuindo o movimento, da musculatura. Aliviam dores e mal-estar provocados por cólica de ventre. Então, sabe quando a pessoa relata assim que, nossa, que sente que o intestino tá ali, tá se mexendo e tudo mais, e ela tá com dor, às vezes tá com cólica de ventre mesmo, alguma coisa. Então, nessas situações que a gente vai estar vendendo essa classe, que acredito que vocês às vezes não conheciam pelo nome que tá ali, né? Mas os medicamentos vocês conhecem. Exemplos deles. Buscopan, gente, Buscopan é um medicamento muitíssimo conhecido, né? E o Digesan. Até acredito que às vezes até na casa de vocês possuam algum desses tipos de medicamento. Já os antiflatulentos, gente, eles atuam eliminando o quê? Gases, gente, da cavidade abdominal. Por quê? Não sei se vocês já tiveram tudo mais, mas às vezes acontece o quê? A única coisa que a pessoa está apresentando na cavidade abdominal são gases. Porém, esses gases, gente, ele causa muita dor no abdômen da pessoa. Então, ele elimina esses gases, automaticamente alivia o inchaço, né? Porque se está cheio de gás, automaticamente está inchado. E alivia essas dores também. Então, exemplos desse tipo de medicamento. Flatol, dimeticona e o Flagaz. Flagaz, o nome dele é bem sugestivo, né? Porque elimina os gases, né? Cada pessoa tem um jeito de chamar, né? Elimina os puns ali, como vocês chamam, mas de uma forma assim mais bonita, ele elimina os gases. Beleza? Antissépticos, antisseborreicos e pediculicidas. Não sei se vocês conhecem esses medicamentos, assim, pelo nome, eu acredito que não, mas quando a gente falar dos exemplos deles, acredito que vocês conheçam bem. O primeiro deles, antisséptico. Antissépticos, então, eles eliminam os germes, além de melhorar as defesas do nosso organismo frente a posições de contaminações. Normalmente, os antissépticos a gente utiliza o quê? Para fazer limpeza de lesão ou para fazer algum curativo após um corte e tudo mais. Então, o exemplo que traz ali na apostila, com certeza vocês conhecem, né, gente? Que é o famoso metiolate, que hoje em dia nem arde mais, né? E também não é mais vermelho, já é branquinho, já é incolor, né? Na verdade. Então, um exemplo de antisséptico seria o metiolate. Antisseborreico, gente, ele é usado no tratamento que da seborreia. Eu já tive seborreia, ela é o quê? Uma dermatite, principalmente que acontece o quê? No couro cabeludo, tá? Então, exemplos de antisseborreicos. Politar, Bilicrin, que é uma pasta, e o que eu utilizei, que às vezes vocês conheçam, que é o cetoconazol. Cetoconazol tem várias formas de venda, tem pasta, o que eu utilizei era em forma de shampoozinho. Shampoozinho não, shampoo, né, gente? E eu utilizava na região das lesões que eu tinha ali no couro cabeludo. Foi bem bom, não precisei utilizar muito tempo, e a seborreia já foi eliminada. E os pediculicidas? Pediculicidas são usados por quê? De nome, gente, duvido que vocês iriam alguma vez associar com o que eles eliminam. Mas eles eliminam pulgas, piolhos, lêndias e outros parasitas do couro cabeludo e da pele. Então, assim, o nome vocês automaticamente aposto que associaram alguma coisa de pé, né? Claro, a pulga normalmente está ali no pé, mas, por exemplo, piolhos e lêndias a gente sabe que está na região ali da cabeça, né? Então, exemplos de pediculicidas. O Scabin, que é um shampoo, né? Para piolho.
E o Matacura, que é um sabonete. Matacura, para falar a verdade, já usei na minha última cachorrinha, eu usava para dar banho nela, para matar as pulgas dela. Usava bastante até. Outra classe que a gente vai estar vendo, acho que é a última classe que a apostila apresenta para a gente, é dos descongestionantes e emolientes. Emolientes otológicos, vocês vão ver por que otológicos. Então, os medicamentos descongestionantes são administrados nas vias nasais. Então, lembra que a gente já tinha falado também de outros medicamentos que o quê? Ajudam a eliminar a secreção das nossas vias respiratórias e das vias nasais, né? Então, automaticamente ele desobstrui e facilita a respiração, nos casos principalmente de gripe e de alergia. Quem tem alergia, né, é viciado no quê? Neossoro, né, gente? Neossoro, a pessoa que tem alergia, ela usa como se ela, às vezes até mais do que ela toma água, né? Então, aquela pessoa toda hora com aquele neossoro grudado, né? E são vidros e vidros que as pessoas têm, né? Então, o neossoro é um exemplo de descongestionante. Naridin e a Turkil são exemplos bastante conhecidos, principalmente ali o neossoro e o naridin. Tem os genéricos desses tipos de medicamento, mas o que eu acredito que vocês mais conhecem, desculpa, é o Neossoro. E emoliente, gente. Emoliente. Tentem associar sempre o quê? Com coisas moles, emoliente, amolecer. Amolecer o quê? Ajuda o quê? A amolecer, a desentupir o nosso canal auditivo. Quando ele se encontra obstruído, por quê? Por cera. Então, normalmente as pessoas, quando estão com o ouvido trancado, eles utilizam desses emolientes. Ou até no caso, por exemplo, quando a pessoa vai fazer aquelas lavagens no ouvido, sabe? É recomendado que ela faça uso durante uns 5 dias de um emoliente para fazer com que aquela cera amoleça e automaticamente facilite na hora de fazer a limpeza. Exemplos de medicamentos emolientes. A Ceratum, Cerumin, que eu conheço, é o mais conhecido para mim, e Oticerim. Esses são os exemplos, para mim, o mais conhecido seria o Cerumin, ali das classes de medicamento. Beleza, gente? Das classes que a apostila apresenta para a gente, seria essas. Como vocês podem observar, assim, são vastas, são muitos. Aqui a apostila apresenta, às vezes, 1, 2, 3 exemplos no máximo de cada uma dessas classes de medicamento, mas a gente sabe que tem muitos, muitos outros medicamentos que se apresentam no mercado. Aqui a gente conversou e deu alguns exemplos bem simples para vocês. E isso que a gente não conversou é sobre a classe dos medicamentos controlados, né? Que tem o quê? Venda supervisionada, venda com retenção de receita médica, os quais a gente vai conversar em um modo bem específico, tá? Então, assim, é só para vocês verem como é absurda a diversidade de medicamento que a gente pode encontrar no dia a dia e que, deixa eu ver aqui, e são vendidos diariamente. Vários, gente, medicamentos são lançados no dia a dia. Alguns medicamentos também deixam de poder ser comercializados. Por isso que é sempre importante o quê? O atendente estar bem informado sobre como é a situação, entender sobre o medicamento, entender para o que ele serve, entender o processo todo que ele vai ser utilizado. Graças aos avanços científicos, seja para combater alguma enfermidade ou até então para se prevenir, né? Os medicamentos eles existem, ou para substituir um medicamento que já existe. As novidades elas são infinitas, o que torna praticamente impossível os profissionais da área estarem completamente atualizados. Então, assim, não sofra, né? Porque você não conhece todos os medicamentos, porque, meu Deus, cada dia chega medicamento novo na farmácia, você não dá conta, nem lê todos sobre aqueles. Vai aos poucos, com calma. Quando você vê, você já entendeu e já aprendeu sobre uma vasta classe, conforme a gente já viu aqui, bastante medicamentos.
Então, quando você conhece sobre toda essa variedade, entende um pouquinho sobre o que é cada patologia, você consegue o quê? Conhecer melhor teu cliente e, consequentemente, entender o público ou quais são os medicamentos que você vai mais vender em cada época, né? Então, automaticamente, você vai conseguir deixar um estoque mais alto, por exemplo, na época que a gente está vivendo agora, de medicamentos para resfriado, gripe e tudo mais. Além de sempre buscar o quê? Informação atualizada para auxiliar a identificar as opções de medicamentos de determinadas classes mais rapidamente. Por isso que é importante conhecer os medicamentos. Por exemplo, se você trabalhar, daí aqui a apostila traz, né? Se você trabalhar com um médico pneumologista ou otorrinolaringologista, é bem provável que lide com classes de medicamentos relacionados a problemas respiratórios. Já se trabalhar com um cardiologista, irá se envolver com remédios relacionados à cardiologia, coração e pressão arterial. Um ortopedista, por sua vez, trabalha mais com medicamentos para dor e inflamação. Então, como o curso, né, a gente conversou bastante falando das classes de medicamentos que são vendidas na farmácia, mas o curso também é voltado para o atendimento ao consultório médico, pode ser que você trabalhe no consultório de um médico e ele atenda uma classe específica, né, ele tenha uma especialidade definida, então automaticamente você vai estar mais ligado àquela classe ali. Então, óbvio que você vai entender, por exemplo, mais de medicamentos para o coração, se o médico for um cardiologista. Mas é sempre bom você entender um pouquinho de cada sobre um todo, beleza? Da aula de hoje, a atividade que eu tenho para vocês é vocês responderem as 4 perguntinhas que tem aqui na apostila. E da mesma forma que na semana passada, procurar, dentre essas classes que a gente trabalhou na aula de hoje, se vocês têm os medicamentos disponíveis na casa de vocês. E da mesma forma, por exemplo, só me mandar a foto. Por exemplo, Nelsoro, descongestionante, Cerumin, emoliente, e me mandar. Da mesma forma que a gente fez a atividade da semana passada, tá? Até para eu ver se vocês estão conseguindo associar as classes com os medicamentos que vocês têm na casa de vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficarem com qualquer dúvida, podem me perguntar, podem me procurar, sem nenhum problema, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do assunto. É bem tranquilo, as classes dos medicamentos é bem fácil, mas é só para vocês verem a variedade que existe de medicamentos no mercado e que vocês automaticamente vão estar trabalhando, tá bom? Um beijão para vocês, pessoal. Até na próxima semana. Beijão, fiquem bem, se cuidem, se sair, use máscara. Até mais.